Olá pessoal, tudo bem? Convido vocês para mais um encontro e nós gostaríamos de, nesse encontro de hoje, abranger dois temas. Um deles, a vida de oração, e o outro, a oração do Pai Nosso. Como nós estamos falando aqui de oração, os dois temas se referem à oração, nós achamos por bem juntarmos esses dois temas num único encontro. Então é sobre a vida de oração e a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, é que nós vamos focar a nossa reflexão de hoje. Mas antes, como todos os dias, vamos fazer também a nossa oração, invocando o Espírito Santo para que ele nos dê o discernimento necessário para um bom entendimento dessa nossa reflexão. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de iniciar lendo para vocês um trecho do Evangelho de Lucas, está narrado lá no capítulo 18, sobre a parábola que Jesus contou aos seus discípulos, do insistente pedido de uma viúva a um juiz, para que ele lhe fizesse justiça. A parábola diz assim: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém, mas esta viúva, ela está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha, por fim, a me agredir. Escutai bem o que diz esse juiz iníquo, disse Jesus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar tamanha fé sobre a terra? Então, Jesus conta essa parábola aos seus discípulos para nos ensinar com relação à persistência, a necessidade da nossa insistência em nossas orações. Assim como aquela viúva conseguiu ter o seu pedido atendido devido à sua insistência junto ao juiz, assim nós também devemos insistir, persistir em nossas orações a Deus. Então esse é o intuito dessa parábola, e também para que nós saibamos que as nossas orações, os nossos pedidos, nem sempre vão ser atendidos na nossa primeira oração, assim como aquele juiz iníquo, não atendeu também o pedido daquela viúva no seu primeiro pedido. Então nós devemos sim insistir sempre nas nossas orações. Duas realidades imediatas caracterizam a vida do cristão: a oração e a atitude. Essas duas coisas é que motivam a vida cristã. Este encontro ele visa aprofundar a primeira realidade, que é a oração. E o que é uma vida de oração,
Uma vida de oração é uma vida onde nós reservamos momentos, né, da nossa vida para dialogar com Deus, momentos para termos intimidades com Deus. Sem dúvida, nesse processo de iniciação cristã, vocês já se aprofundaram no significado, né, experimental sobre Deus, sobre ter experiências com Deus. E a melhor forma de nós termos essa experiência com Deus é através da oração. É através da oração diária, através da insistência, da persistência, é que nós vamos criando esses momentos, né, esse diálogo com Deus. Porque Ele é o Senhor de onde todas as coisas procedem. Por Ele tudo foi criado neste imenso processo que a ciência chama de evolução e que a fé ressalta como a história da criação continuada. De Deus viemos e para Ele vamos. Então, nós já falamos aqui também várias vezes que nós viemos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Então nós temos essa certeza de que nós viemos de Deus. E nós então temos que ter uma grande preocupação de que nós devemos fazer tudo o que nós precisamos fazer nesta vida para que nós também possamos voltar a Deus, né? Porque nós sabemos que a nossa volta ela tem dois caminhos. Nós sabemos que a vida depois dessa nossa vida, ela é uma vida eterna, seja uma vida de salvação ou seja uma vida de condenação. A nossa razão de existir está no chamado que Ele nos fez a viver e, sobretudo, na destinação final que Ele nos quer conceder. O Deus de amor que nos amou tanto a ponto de nos dar o seu Filho único é infinito. A sua grandeza ultrapassa tudo quanto podemos imaginar. Ou seja, toda a grandeza de Deus, toda a misericórdia de Deus, todo o amor de Deus, ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós sabemos que tudo isso é infinito. E Deus, Ele quer estar conosco, vivendo em nós, morando em nós. Mas, existindo em nós, no mais infinito de nós mesmos, o Altíssimo, Ele quer se relacionar conosco como um pai quer se relacionar com os seus filhos. Deus que está em nós quer dialogar conosco. E é este diálogo paterno, né, a esta comunhão que nós chamamos de oração. Então essa nossa intimidade com Deus, esse nosso diálogo com Deus é através da oração. Quanto maior nossa atenção a Deus, mais qualificada será a nossa oração, porque nos movemos e existimos em Deus. O quanto mais intensa e consciente nossa vida, mais familiar nós haveremos de ser com Deus. Uma tal familiaridade não se faz com teorias, discursos ou coisas apenas decoradas. Ou seja, nós não devemos nos ater apenas naquelas orações que nós decoramos, né? Tem que ser realmente uma conversa com Deus. Nós temos que nos desligar da nossa vida material, dessa nossa vida terrena, e realmente nos aprofundar nesses momentos de intimidade com Deus. Tudo isso pressupõe uma experiência de amor. Deus vive em nós e nós devemos viver nele. Disto só pode brotar um diálogo de amor. Imagine o aprofundamento progressivo de dois jovens, de um casal que se ama de verdade. Seu amor não será por meio de discursos nem frases decoradas. Será de coração falando para coração, com uma grande familiaridade. Aí convém nós percebermos que, quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais descobriremos Deus em nós. Quanto menor ou menor intensa a nossa oração, menor também será o nosso amor e a nossa familiaridade com Ele. E é por meio da vida de oração
que os santos todos se tornaram amigos fiéis de Deus. Ou seja, todos os santos que nós conhecemos, quando nós estudamos a sua vida, em todos eles nós vamos perceber a sua vida de oração. Foi através da sua vida de oração, de intimidade com Deus, que eles atingiram esse grau de maturidade e de santidade. Vamos falar sobre Jesus, Jesus, aquele que ora e que também nos ensina a orar. Nós só compreenderemos a vida de Jesus dedicada aos outros, particularmente aos excluídos e também a Deus, se nós percebermos como era a sua vida de oração, ou como ele se sentia sempre ligado com Deus em tudo quanto ele fazia. Deus ocupava seus pensamentos e suas ações, de modo de ser e de agir. Ou seja, Deus estava sempre nos seus pensamentos, estava sempre na sua maneira de falar, de agir, na sua maneira de ouvir, na sua maneira de se dedicar àqueles mais humildes, àqueles que mais precisavam. Contudo, Jesus encontrava tal força porque rezava, e rezava constantemente. Lendo os evangelhos, nós podemos descobrir, às vezes até com surpresa, o quanto Jesus se retirava do meio dos outros só para rezar. Chegava a passar noites em oração, em diálogo com Deus, a quem ele chamava de Abba, ou seja, de papaizinho. Ele chamava esse Deus Pai de papaizinho, tão grande era a sua intimidade com Deus. A atitude de Jesus Cristo em oração, em contato com Deus, deveria ser algo tão impressionante que os apóstolos pediram a ele que os ensinasse a rezar. E foi por isso que ele ensinou a oração do Pai Nosso. Esse pedido está lá narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. A oração do Pai Nosso é a mais bela e mais profunda oração que nós conhecemos. E ela caracteriza a vida dos cristãos. Nela, Jesus ensinou a nos dirigirmos ao Pai e, num segundo momento, com o coração em Deus, pensarmos em nossas situações de vida, como o pão nosso de cada dia, o perdão, a libertação das tentações, e o livramento de todo o mal. Nós repetimos sempre essa oração, não porque nós sabemos, e a decoramos, mas porque nós queremos com ela repetir o amor e a familiaridade de Jesus com o seu Pai, com o nosso Pai. Oração e vida. Por causa de nossas ocupações diárias, estudo, trabalho, convivência social, convivência familiar, e todas as nossas ocupações e atividade, a nossa vida parece ser tão cheia que nem temos tempo para rezar. E na realidade não é bem assim. E essa explicação ela não se justifica para quem quer ser verdadeiro. Vamos imaginar novamente dois jovens namorados, por exemplo, que têm essas mesmas ocupações, trabalho, vida social, vida familiar, estudos, e ainda mais. Mas esses jovens ainda encontram tempo para namorar, não é verdade? Eles pensam um no outro o dia todo, mesmo durante as suas atividades, as suas ocupações, eles pensam um no outro. Pois é, quando se ama profundamente, o amado está sempre bem no centro da nossa vida. Com Deus não deveria ser diferente. Aliás, em certo aspecto até é. Mas porém é preciso perceber que nem mesmo a vida de namoro será atrapalhada ou diminuída por causa das nossas ocupações. Uma vida de oração, ela não quer dizer que a pessoa fique rezando o dia inteiro e todos os dias.
Veja, em nossa igreja, há mulheres e homens que vivem enclausurados, ou seja, trancados, em conventos, né, como é o caso das clarissas, dos beneditinos, cuja ocupação maior é rezar pelos outros, louvando a Deus e suplicando piedade, né, para nós. Mesmo assim, estes contemplativos, fazem seus trabalhos diários e comunitários, né? Eles não param, eles, mesmo tendo uma vida de oração, continuam com as suas atividades diárias. Resume bem o lema que São Bento criou: ora et labora, ou seja, reza e trabalha. Esses homens e essas mulheres, né, elas vivem praticamente em silêncio para não perder, ou melhor, para manter, né, sempre essa comunhão, essa intimidade com Deus. Este é um modo excepcional de vida de oração. Os cristãos, de modo geral, vivem a oração como um ato permanente de amor. Mas esses cristãos conscientes, eles criam também espaços ou tempos próprios para rezar, como Jesus fazia. Jesus tinha a sua vida, né, ali junto com os apóstolos, também tinha o seu trabalho, né, tinha que pescar, tinha que se alimentar, enfim, eles tinham que ter a sua própria subsistência, mas mesmo com essas atividades, ele tinha, né, o seu tempo de oração. E essa oração também, nós devemos ter ela em mente, que ela deve ser individual, né, o pessoal, mas também comunitária, né? Ela não pode ser somente uma vida de oração pessoal, uma vida de oração individual. A grande maioria dos cristãos fazem suas orações de manhã, antes de ir para o trabalho, antes de se alimentar, né, antes de qualquer atividade. À noite, enfim, cada um tem um momento particular de oração, onde você se dedica a ter aquele momento de intimidade, de conversa com Deus. É sobre o que você passou durante o dia, os seus problemas, as suas dificuldades, tristezas, alegrias, ou seja, assim como a gente conta tudo aquilo que se passa entre nós para aquela pessoa que a gente gosta, a gente também deve, né, expor, colocar isso para Deus. Não que Deus não saiba, né, porque Deus sabe de tudo o que acontece conosco, né, o dia todo, mas é uma forma que nós temos de gratidão, né, por tudo aquilo que nós passamos durante o nosso dia. E de todos esses tipos de oração, né, tanto pessoal como comunitária, a mais importante dela, como nós já falamos aqui, é a Santa Missa, é a celebração da Eucaristia. É nessa Santa Missa, né, dominical, comunitária, que nós celebramos o grande encontro com Deus e junto com os demais irmãos. Muitos que participam da Santa Missa dizem que têm dificuldades em rezar com os outros. É claro que rezar junto é bem diferente do que rezar sozinho. Porém, com o tempo, né, e o aprofundamento dessa experiência da oração comunitária, que nós vamos superando essas dificuldades. Muita gente tem dificuldade, às vezes, de ir à igreja com bastante gente, de rezar em voz alta, enfim. Mas isso, da mesma forma, né, nós devemos fazer com insistência, com persistência, para a gente ir se acostumando e se aprofundando mais nesse tipo de oração. Outros tipos de oração comunitária, as novenas, né, que são feitas às vezes na igreja, às vezes nas casas, né, junta-se um grupo de famílias e um grupo de oração, onde uma vez por semana se reúne na casa de uma família para se rezar um terço, se rezar uma novena, enfim, para se reunir, né, de forma comunitária. Então rezar, cantar e meditar na comunidade
torna-se agradável, pois se cria um espírito novo de comunhão com Deus junto com os irmãos. Ainda outras formas, de oração, como nós já falamos, o terço, a Nossa Senhora, as novenas e assim por diante. Uma outra forma também de oração muito importante e que não pode ser desprezada é a oração com a leitura, através da leitura da Bíblia. Nós chamamos de leitura orante. A Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus, então não há lugar melhor para nós encontrarmos realmente na palavra de Deus, essa intimidade com Deus, essa familiaridade com Deus. A Bíblia, ela não é um mero livro de história, ou da história mesmo da história da salvação, como nós já vimos. Tampouco é um livro de curiosidades ou de autoajuda. Nela nós encontramos Deus falando através dos textos que estão lá. É nesse sentido que a Bíblia se torna uma grande fonte de diálogo entre Deus, que agiu no passado e continua agindo no presente. Por isso, ao contar as histórias passadas da intervenção de Deus na vida dos homens e mulheres, a Bíblia atualiza para nós hoje a mesma atenção de Deus para conosco. A palavra de Deus se torna viva e eficaz para quem consegue, mesmo que aos poucos e progressivamente, escutar e falar com Deus por meio da leitura orante da Bíblia. Esse processo de leitura orante, ele também pode ser feito de forma individual e em grupos, Existem muitos grupos de oração, muitos grupos de estudo bíblico, que pode nos ajudar muito, além de conhecer a Bíblia, de conhecer a Sagrada Escritura, também de transformar essa leitura em momentos de oração. Rezar é bom e faz bem à pessoa, confere-lhe a serenidade na vida, discernimento diante das pessoas, das coisas e dos momentos, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Às vezes rezar se torna difícil porque não vem uma ideia, uma palavra, Quantas vezes a gente realmente fica ajoelhados, e não encontra palavras, para começar essa oração, esse diálogo com Deus. Mas o silêncio também ele faz parte da oração, a meditação, o pensamento em Deus, o pensamento na palavra de Deus, naquilo que nós ouvimos no Evangelho diário, em alguma leitura que nós fizemos. Então, às vezes, não devemos nos preocupar com a falta de palavras, o instante de silêncio, ajoelhados diante de Deus, isso por si só já é um momento de oração. Às vezes a gente fica sem saber o que dizer, parece que Deus não nos escuta, não responde, mas rezar é um ato, como nós já falamos, de familiaridade com Deus, é um ato de amor, que nem sempre precisa de palavras, ou de sinais, mas apenas de estarmos com Deus. E a nossa oração, ela tem que ser também uma oração de louvor, uma oração de ação de graças, e não só de súplica. Então, dentro do nosso momento de oração, nós temos que nos preocupar, óbvio, de fazer os nossos pedidos, as nossas súplicas, mas esse momento também ele tem que ser de louvor a Deus, momento de ação de graças, ou seja, de não esquecermos de agradecer a Deus por tudo que nós temos, Por mais difícil que tenha sido aquele nosso dia, seja no trabalho, na relação com as pessoas, com a família, mas com certeza nós temos muito o que agradecer. Porque a vida de oração ela acompanha o ritmo da nossa vida. É por isso que na oração nós abrimos a gratidão a Deus por tudo quanto dele recebemos.
Agradecemos porque sabemos que em tudo está a sua mão, a mão criadora e protetora de Deus. Nós sabemos que Ele é o autor e doador da vida. Nós agradecemos a Deus também por tudo que nós temos, né? A vida, a família, os alimentos, né? A casa, o conforto, enfim, tantas coisas, né? Nós também pedimos e suplicamos ao Senhor. A nossa oração de pedido, ela não pode se restringir só, nem especialmente às coisas materiais, o nosso pão de cada dia, a saúde, enfim, os nossos interesses pessoais. Ela deve ser voltada também às grandes questões, como o perdão, a sabedoria, a prudência, a realização, né, da vida de uma forma geral. Pede-se particularmente pelos necessitados e pelos que podem tirá-los das dificuldades. Então nós devemos pedir, né, por aqueles mais humildes, aqueles que têm falta de tantas coisas, mas devemos rezar também por aqueles que podem fazer algumas coisas por elas, né? Então é importante que nas nossas orações nós rezemos pelos nossos governantes, por aqueles que têm o poder, por aqueles que decidem todos os dias pelo nosso país, para que essas decisões sejam também em favor dos mais fracos, né? É importante que nós peçamos em nossas orações para que esses governantes não deixem faltar os recursos necessários para a saúde, para a educação, para a segurança. É muito comum durante o dia, né, nós passarmos o tempo às vezes criticando, né, todos os governantes, às vezes até a própria igreja. Então nós devemos rezar por todos eles, rezar pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, porque todos são homens, todos são falhos. Rezar pelas nossas pastorais, para que todos os objetivos dessas pastorais alcancem realmente aqueles que precisam, né? Que o seu corpo e o seu sangue chegue até as pessoas, chegue até os doentes, aqueles que estão impossibilitados de ir até a igreja, que também a palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo, chegue àqueles que estão impossibilitados de ir até a igreja. Enfim, as nossas orações, elas não devem ser só pelos nossos interesses, mas também pelos interesses daqueles que mais precisam. Há muitos salmos, né, na Bíblia que nos ajudam a celebrar e a louvar a Deus com muita profundidade. E eles podem ser usados no sentido de abrir nossos corações para essas maravilhas divinas, onde nós reconhecemos que só Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nossa fé nos ajuda a bendizê-lo e a amá-lo sempre, cheios de gratidão, porque Ele de fato nos ama e nos amará sempre. Então, pensando nesse amor de Deus, nesse amor de paz, de Pai, é que nós devemos louvar e agradecer sempre a Deus. E é importante também, para que nós tenhamos uma vida de oração, né, frutífera, que nós tenhamos fé. Nós também já falamos aqui sobre a fé, que a fé é um dom de Deus, que a fé também precisa ser cultivada, né? Para um cristão de verdade, a oração frequente alimenta a fé e dá sentido à nossa vida. É certo que a fé é um dom que vem de Deus, mas é também certo que ela é alimentada por aquele que crê. Nós precisamos orar, crer nas nossas orações para fortalecermos na fé. Por outro lado, a fé move a vida no caminho de Deus e dos irmãos. É a fé que nos movimenta, né? Que nos leva nesse caminho em direção a Deus. É só a fé que nos faz encontrar o próprio Deus. Pela fé que nós seguimos Jesus.
o Filho único de Deus e nosso irmão. À medida que a fé vai envolvendo toda a nossa vida, a nossa oração ela vai se tornando mais pura e mais agradável a Deus. Então nós temos que fazer com que a nossa oração ela seja agradável a Deus. Ao mesmo tempo, a vida vivida pela oração, né? E na oração nos ajuda a amadurecermos sempre mais. Nos dá certeza e a garantia de que caminhamos construindo dignamente nossa própria vida. A fé nos ajuda a superar as imprevistas e constantes dificuldades, auxilia-nos a manter serenidade nas reveses da vida, encoraja-nos nos sofrimentos e doenças, fortalece nosso caráter e nossa personalidade, faz-nos mais irmãos e mais amigos. Por fim, aquele que reza e tem uma vida de oração é capaz de descobrir o significado da própria vida e da própria fé com o grande dom de Deus. Então, na nossa oração, é importante, que a gente peça a Deus que nos fortaleça também todos os dias na fé. Devemos orar, rezar, para que Deus nos mantenha sempre perseverantes na oração. Rezar para que a gente não desista, para que a gente acredite e confie nas nossas orações. Rezar, para que a gente não perca a nossa fé, e que nós acreditemos que, como aquela viúva, ela creu na sua persistência, na sua insistência junto àquele juiz. Então, lembrando que se o juiz iníquo, que é um homem mau, atendeu o pedido daquela viúva por conta da sua insistência, quanto mais Deus não nos atenderá. Então, nós devemos crer e ter fé no poder das nossas orações, no poder da nossa intercessão também por aqueles a quem nós amamos. Toda vez que nós rezamos por alguém, nós estamos fazendo uma intercessão em favor desse alguém. Então, para a gente concluir essa primeira parte sobre a vida de oração, é importante a gente entender que a oração ela é um grande mistério que o próprio Deus nos deixou. Então, a gente crer na oração, crer que o nosso pedido vai chegar até Deus e Ele vai nos atender. Faz parte de todo esse mistério de Deus. E a Igreja ela nos ensina que esse mistério ele deve ser celebrado principalmente na liturgia sacramental, para que a vida dos fiéis seja configurada com Cristo no Espírito Santo e seja para a glória de Deus Pai. Esse mistério, portanto, ele exige que os fiéis nele creiam, o celebrem e dele vivam, numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Então, essa relação com Deus que nós falamos, que é a oração. A oração é a elevação da nossa alma para Deus. Por isso nós precisamos estar atentos, de onde é que nós falamos ao rezar. Nós falamos das alturas do nosso orgulho ou da nossa vontade própria, ou falamos das profundezas de um coração humilde e contrito. Então aqui é um outro ponto muito importante também nesse momento de oração, é se nós estamos com o nosso coração cheios de orgulho, de soberba, ou se nós estamos naquele momento de uma profunda humildade. Então sempre antes de nós iniciarmos a nossa oração, seja ela em que momento for, é importante essa reflexão, esse exame de consciência, para que a gente se diminua diante de Deus, se colocando em humildade para iniciarmos a nossa oração. O próprio Jesus disse, aquele que se humilha será elevado. Portanto, a humildade é o fundamento da oração.
Não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos, né, como deve ser. O próprio São Paulo, na sua carta aos Romanos, ele fala isso. Nós muitas vezes pedimos coisas que não é para o nosso bem, né? Então nós precisamos na nossa oração pedir também que Deus nos dê o discernimento para o nosso pedido, para o nosso louvor, para a nossa ação de graças. A humildade é a principal disposição e ela é necessária, né, para nós recebermos gratuitamente o dom da oração. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Então essa é uma oração, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí nós passamos então para esse nosso segundo momento desse encontro, que é para falarmos sobre a oração do Pai Nosso, né? Vamos conversar um pouco sobre ela para ver o quanto nos ensina essa oração e o quanto também nós devemos refletir, né, sobre ela. Muitas vezes nós rezamos apressadamente, de forma decorada, e passa desapercebido, né, na nossa mente aquilo que realmente nós estamos rezando, aquilo que realmente o próprio Jesus Cristo quis, né, que nós rezássemos quando Ele nos ensinou essa oração. Essa oração, ela foi ensinada por Jesus Cristo atendendo o pedido dos seus próprios discípulos. Seus discípulos, fascinados com a forma com que Jesus rezava, eles também pediram, né, a Jesus que os ensinasse a rezar. A oração do Senhor, como ela é conhecida também, o Pai Nosso é conhecido como a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor ou a oração dominical. Então a oração do Senhor é realmente um resumo de todo o Evangelho. Depois de o Senhor nos ter legado esta fórmula de oração, Ele acrescentou: pedi e recebereis. Essa frase ela está narrada lá no capítulo 16 do Evangelho de João. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Então, se nós pedimos, né, com fé, pedimos a Deus Pai em nome de Jesus Cristo, né, nós alcançaremos esse nosso pedido. Mas é preciso que nós compreendamos que Deus só vai nos atender se for para o nosso bem. E é esse discernimento que nós temos que ter, que muitas vezes, quando Deus não nos atende nos nossos pedidos, é porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele sabe que, não atendendo esses nossos pedidos, né, Ele está fazendo o bem para nós. É a mesma coisa, né, para quem tem filho, sabe muito bem o que é isso. Quantas vezes os filhos pedem coisas para nós que nós não damos, né, não atendemos, porque nós sabemos que aquilo não vai ser bom para a vida dele. Assim, cada um pode, portanto, dirigir a Deus diversas orações segundo as suas próprias necessidades, mas começando sempre pela oração do Senhor, que continua a ser a oração fundamental na nossa vida. Depois de ter mostrado como os salmos são o alimento principal da oração cristã e converge para as petições do Pai Nosso, Santo Agostinho concluiu: percorrei todas as orações que existem na Sagrada Escritura, e não creio que possais encontrar uma só que não esteja incluída, né, e compendiada nesta oração fundamental que é a oração do Senhor. Então Santo Agostinho, ele concluiu que dentro de todas as orações que existem na Bíblia, todas elas convergem para essa única oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Em resposta ao pedido dos seus discípulos, né, Senhor, ensina-nos a orar, que está lá no capítulo 11 de Lucas, Jesus confia-lhes a oração cristã, o Pai Nosso. A oração do Senhor é verdadeiramente o resumo de todo o Evangelho, a mais perfeita das orações.
está no centro da Sagrada Escritura. É chamada oração do Senhor porque nos vem do próprio Senhor Jesus, mestre e modelo da nossa oração. A oração do Senhor é a oração da Igreja por excelência. Faz parte integrante das horas principais do ofício e dos sacramentos da iniciação cristã. A oração do Senhor ela faz parte dos sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia. Integrada na Eucaristia, ou seja, fazendo parte da celebração eucarística ou da celebração da missa, ela tem um caráter escatológico, de todos os nossos pedidos, na esperança do Senhor até que Ele venha. Vamos falar um pouco de cada parte da oração do Pai Nosso, Rezando o Pai Nosso, é ao nosso Pai que nós estamos nos dirigindo. É nessa oração que nós confessamos que o Filho é por Ele gerado eternamente e que dele procede também o Espírito Santo. Também não confundimos as pessoas da Santíssima Trindade, pois nesta oração nós confessamos que a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho, Jesus Cristo, é no seu único Espírito Santo. Mesmo nós fazendo esta oração, nos dirigindo ao Pai, nós não confundimos essa interpretação da Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade ela é consubstancial, ela é indivisível. Quando nós rezamos ao Pai, nós o adoramos e o glorificamos também no Filho e no Espírito Santo. Quando nós dizemos que estais no céu, isso não quer dizer que nós estamos nos referindo a um lugar, que Deus esteja num lugar, porque nós sabemos que Deus ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares e em todas as coisas. Mas nós queremos dizer que é uma maneira de ser, Deus ele está acima de tudo. Então, quando nós dizemos que estais no céu, é uma forma de designar a sua majestade, a santidade de Deus e também a sua presença em todos os lugares. O céu ou a casa do Pai, ela constitui uma verdadeira pátria, ou seja, aquela pátria, aquele lugar e tempo em que nós esperamos, Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar novamente, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso está escrito na carta de São Paulo aos Colossenses. Ou seja, o céu a que se refere a oração do Pai Nosso é a própria glória eterna de Deus. E na oração do Pai Nosso está dividida, ou nós encontramos 7 súplicas, Então, qual é a primeira dessa súplica ou desse pedido que nós fazemos na oração? É que santificado seja o vosso nome. Então, esta é uma súplica que é a primeira delas, É que o nome de Jesus, o nome de Deus deve ser santificado. Santificar o nome de Deus é, antes de mais nada, santificar o nome de Deus é, antes de mais nada, um louvor que reconhece Deus como santo. Santificar o nome de Deus, que nos chama também à santificação, é desejar que a consagração do batismo vivifique toda a nossa vida. É pedir, além disso, com a nossa vida e a nossa oração, que o nome de Deus seja conhecido e bendito por todos os homens. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A segunda súplica: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O próprio São Paulo disse isso. Os últimos tempos em que nós nos encontramos são os da efusão do Espírito Santo. Trava-se desde então um combate decisivo entre a carne e o Espírito Santo.
é a nossa grande luta nos dias de hoje, né? Dos desejos da carne e dos desejos do Espírito Santo. E só um coração puro pode dizer com confiança: venha a nós o vosso reino. É preciso ter passado pela escola de São Paulo para dizer que o pecado deixe de reinar no vosso corpo mortal. Quem se conserva puro nos seus atos, nos seus pensamentos e palavras, é que pode dizer a Deus: venha a nós o vosso reino. Numa de nossas orações da Santa Missa, né, nós rezamos isso, nós pedimos a vinda desse reino, né, a vinda de Jesus Cristo. Nessa oração, toda a Assembleia responde: vinde, Senhor Jesus. A terceira súplica: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Pai é que todos os homens sejam salvos. Para isso é que Jesus veio, para realizar perfeitamente a vontade salvífica do Pai. Nós pedimos a Deus Pai que una a nossa vontade à do seu Filho, a exemplo de Maria Santíssima e de todos os santos. Nós pedimos que o seu desígnio de benevolência se realize plenamente, tanto aqui na terra quanto no céu. É mediante a oração que nós podemos discernir a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la, né? Ou seja, é na oração que nós conseguimos realmente ter a sabedoria, ter o discernimento daquilo que é a nossa vontade e daquilo que é a vontade de Deus. É desejar que aquilo que acontece, né, lá no céu aconteça aqui também na terra. É a vontade do nosso Pai que todos os homens se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Deus usa de paciência, não querendo que ninguém se perca. O seu mandamento, que resume todos os outros e nos diz toda a sua vontade, é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. A quarta súplica: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ao pedirmos a Deus, com o confiante abandono, o alimento cotidiano necessário a todos para a nossa subsistência, nós reconhecemos o quanto Deus nosso Pai é bom e está acima de toda a bondade. E nós reconhecemos também nessa petição, nessa súplica, o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto mesmo com o nosso trabalho, o nosso suor, toda a nossa dedicação, tudo vem de Deus. Se nós trabalhamos, né, é porque nós temos o nosso trabalho que Deus nos dá. Se nós temos a inteligência, é porque Deus nos dá a inteligência. Então, se de tudo isso nós tiramos o pão nosso de cada dia, é porque não é por mérito nosso, mas pela vontade de Deus. Pedimos também a graça de saber agir de modo que a justiça e a partilha faça com que a abundância de uns possa prover a necessidade de outros. Ou seja, quando nós pedimos, né, pelo pão nosso de cada dia, nós devemos pedir também que não seja só para nós, né? Não podemos fazer uma oração egoísta pensando só em nós, só na nossa mesa, mas também na necessidade daqueles que não têm pão, que não têm o seu alimento de cada dia. E qual é o sentido, né, cristão desse pedido? Porque o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este pedido refere-se igualmente à fome e sede também da palavra de Deus, e à fome e sede também do corpo e do sangue de Cristo, né, do Jesus Eucarístico. Assim como a fome, né, do Espírito Santo que mora em nós, do qual nós somos templo. E por isso nós devemos pedir com uma confiança absoluta, né, para hoje, o qual nos é dado sobretudo na Eucaristia, e que antecipa aquele banquete do reino de Deus que está por vir.
O Catecismo da Igreja Católica ele nos ensina, né? Reza e trabalha. Rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós. Ou seja, nós não podemos rezar e esperar. Nós temos que fazer a nossa parte na oração, mas temos que fazer a nossa parte também no nosso trabalho. Tendo nós feito o nosso trabalho, o alimento continua a ser uma dádiva do nosso Pai. É bom que peçamos, mas dando-lhe, né, todas as graças. E esse é o sentido da bênção da mesa numa família cristã. A quinta súplica: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa petição, essa súplica, ela é bem clara, né? Nós mesmos pedimos para que Deus nos perdoe de acordo com o nosso perdão para com os outros. Ao pedir a Deus Pai para nos perdoar, nós reconhecemos-nos pecadores diante dele e ao mesmo tempo confessamos a sua misericórdia, porque no seu Filho e através dos sacramentos recebemos a redenção, o perdão dos pecados. Porém, nosso pedido só será atendido se tivermos perdoados, né, aqueles a quem nos ofenderam. A misericórdia de Deus penetrará no nosso coração somente se também nós soubermos perdoar até os nossos inimigos. Ora, mesmo que ao homem pareça impossível satisfazer esta exigência, o coração que se oferece ao Espírito Santo pode, como Cristo, amar até o extremo do amor, mudar a ferida em compaixão, transformar a ofensa em intercessão. O perdão, ele participa da misericórdia de Deus. Então aqui é aquele momento, né, mais difícil, talvez, da nossa oração, que é perdoar, né, aqueles que nos ofenderam. Mas eu acho que o segredo, né, para nós conseguirmos, né, alcançar, amolecer o nosso coração contra as ofensas daqueles que nos ofenderam, é começar a rezando por eles, né? Eu acho que rezando por aqueles que nos ofendem, muitas das vezes nos ofendem todos os dias, é rezando por eles, é pedindo para que Deus tenha compaixão, né, deles, porque não sabem o que fazem, né? A sexta súplica da oração do Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação. Aqui nós pedimos a Deus Pai que não nos deixe sozinhos à mercê da tentação. Pedimos ao Espírito Santo para sabermos discernir entre a provação que ajuda a crescer no bem, né, e a tentação que nos conduz ao pecado. Então é muito importante a gente ter esse discernimento daquilo que é uma provação para nos fortalecer, né, daquilo que é uma tentação que vem a nós para nos fazer perder, né? Perder a nossa alma, nos afastar de Deus. Esse pedido coloca-nos em união com Jesus Cristo, que com a sua oração venceu a tentação e solicita a graça da vigilância e da perseverança. Nós não podemos nos esquecer que o próprio Jesus Cristo foi tentado, ou seja, com isso nós temos que ter também a certeza de que nós não vamos estar livres das tentações, mas que nós devemos estar sempre em oração para estarmos fortalecidos, né, diante das tentações que volta e meia vai nos agredir, e muitas vezes nos agride com muita força. Muitas vezes, se estamos até fortalecidos pela oração, nós percebemos que essas tentações vão agredir aqueles que estão à nossa volta. Essas tentações vão tentar nos atacar através daqueles a quem nós amamos. Então precisamos estar muito, né, fortes na oração para que nós possamos
ter o discernimento e ter a força para passar tanto pelas provações quanto pelas tentações. Esse pedido coloca, né, em união com Jesus Cristo, que também sofreu as suas tentações. Finalmente, o discernimento desmascara a mentira da tentação. Aparentemente, o seu objeto é bom, agradável à vista, desejável, quando na realidade o seu fruto é a morte. Foi por isso que Adão e Eva caiu na tentação da serpente de Satanás, porque eles viram ali na tentação, né, uma coisa boa, né, aquela tentação de se tornar conhecedor do bem e do mal, a tentação de se tornar igual a Deus. E por isso que nós sempre falamos, né, Satanás e os espíritos malignos, ele não nos aparece na sua aparência mais aterrorizante, porque ele sabe que isso nos afasta dele. Então a forma que ele encontra de nos atrair, né, é justamente com a beleza, né, das coisas. Então é nisso que nós precisamos tomar cuidado. O mal, né, a sétima súplica, mas livrai-nos do mal. O mal indica a pessoa de Satanás que se opõe a Deus e que é o sedutor de toda a terra. A vitória sobre o diabo já foi alcançada por Cristo, mas nós pedimos para que a família humana seja libertada de Satanás e das suas obras. Pedimos também o dom precioso da paz e a graça da esperança perseverante da vinda de Cristo. Essa sim nos libertará definitivamente do maligno. A última súplica do Pai Nosso também está incluída na oração de Jesus. Não peço que os tireis do mundo, mas que os guarde do maligno. Numa oração de Jesus Cristo, veja o que ele diz a Deus, né, em relação aos seus discípulos. Não peço que os tire do mundo, ou seja, não peço que os livre das tentações, mas que os guarde do maligno. Ou seja, as tentações e o maligno, Satanás, né, os demônios, estão à solta, estão neste mundo com o objetivo de, no seu projeto contra Deus, né, como ele não pode atingir Deus diretamente, ele tenta nos atingir. E por aí que vem, mais uma vez, a necessidade e a importância da oração. Então é através principalmente da família que nós vemos nos dias de hoje é que Satanás e seus espíritos malignos, né, se rebela contra Deus. Porque a família é o projeto mais importante de Deus para o homem. Então é na família que Satanás e seus espíritos malignos, né, tenta atuar. E nesse pedido, nessa súplica, o mal não é uma abstração, né? Não é uma coisa abstrata, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, né? O próprio diabo. É aquele que se atravessa nos desígnios de Deus e nas suas obras, né? Principalmente na obra de salvação realizada em Jesus Cristo. E por fim, nós devemos dizer o Amém. O que significa o Amém no final dessa oração? Quer dizer que quando nós dizemos Amém, significa assim seja, que isto seja feito, né? Que tudo o que está contido na oração que Deus nos ensinou seja realizado. Isso quem disse foi São Cirilo de Jerusalém. E no Pai Nosso, nas 3 primeiras petições, né, nós vamos ver que ela tem por objetivo a glória de Deus, a santificação do seu nome, a vinda do seu reino e o cumprimento da sua divina bondade. As outras 4 súplicas, elas se apresentam nos desejos, né, nas nossas necessidades.
pedidos concernentes à nossa vida para alimentar ou para curar os nossos pecados, ou ainda relativos ao nosso combate para a vitória do bem sobre o mal. Ao pedirmos, santificado seja o vosso nome, entramos no desígnio de Deus, que é a santificação do seu nome, revelada a Moisés e depois em Jesus, por nós e em nós, bem como em todas as nações e em cada homem. Na segunda petição, a Igreja tem em vista principalmente o regresso de Cristo e a vinda final do reino de Deus. Reza também pelo crescimento do reino de Deus, no hoje das nossas vidas. Ou seja, o crescimento do reino de Deus são almas salvas, Na terceira petição, ou na terceira súplica, pedimos ao Pai que una a nossa vontade, à vontade de seu Filho, para cumprir o seu desígnio de salvação do mundo. Na quarta petição, ao dizermos, dai-nos, exprimimos a comunhão com os nossos irmãos, a nossa confiança filial no nosso Pai do céu. O pão nosso designa o alimento terrestre necessário à subsistência de todos nós, mas também significa o pão da vida, a palavra de Deus e o corpo de Cristo. Ele é recebido de hoje como alimento indispensável, substancial do banquete do reino, antecipado através da Eucaristia. Então, cada vez que nós participamos da Santa Missa, participamos da Eucaristia, nós já estamos nos antecipando nesse reino de Deus. A quinta súplica implora para que as nossas ofensas à misericórdia de Deus, a qual não pode penetrar no nosso coração sem nós termos sido capazes de perdoar os nossos inimigos, a exemplo e com a ajuda de Cristo. Então Deus nos deu esse exemplo e Ele coloca isso de forma bem categórica nessa oração do Pai Nosso. Ao dizermos não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus que não permita que enveredemos pelo caminho do mal. Esta súplica implora o espírito de discernimento e de fortaleza, solicita a graça da vigilância e a perseverança final. Na última petição, mas livrai-nos do mal, o cristão roga a Deus com a Igreja que manifeste a vitória já alcançada por Cristo sobre o príncipe deste mundo, Satanás, o anjo que se opõe pessoalmente a Deus e ao seu plano de salvação. Então, pessoal, aqui nós temos, essa reflexão sobre a necessidade da nossa vida de oração, de como ela deve ser, e principalmente com essa interpretação do Pai Nosso, com aquilo que nós realmente devemos ver dentro da oração do Pai Nosso, a gente conclui esse nosso tema de hoje, vida de oração e a oração do Pai Nosso. Então aqui está, acho que a chave para a nossa vida. Se nós viemos de Deus e estamos aqui nessa caminhada para caminharmos rumo ao reino de Deus, para nos livrarmos de todas as nossas tentações e não corrermos o risco de sermos desviados para a condenação da vida eterna, então aqui, junto com aquelas bem-aventuranças que nós falamos, mas a vida de oração e de como ela deve ser, tenho certeza que isso nos dá um grande subsídio para a nossa vida enquanto aqui nesta terra. Então, pessoal, eram esses os temas, era essa a nossa reflexão, o recado, a mensagem que nós tínhamos para vocês nesse encontro de hoje. Então reflitam bastante, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.